Olá, pessoal, profissionais da contabilidade. Estamos aqui, então, agora retornando com o segundo tópico da série de tópicos especiais de imposto de renda pessoa física. Está aqui conosco, e já faço uma apresentação simples, o senhor Carlos Alberto Baptistão, vice-presidente do SESCOM e AESCOM de São Paulo, empresário da contabilidade e outras habilidades mais. Eu gostaria já da palavra do senhor Carlos Baptistão. Por favor, Carlos. Olá, agradecemos o convite do CRC para fazer essa apresentação. Nós somos do SESCOM São Paulo, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, que presta esse serviço de assessoramento nessa época de imposto de renda, e é um prazer estar aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas que possam ajudar os contribuintes na hora de preparar suas declarações. Muito bom, muito bom. Desculpe, Carlos Batistão, nós já iniciamos realmente esses tópicos. O primeiro foi abordado já pelo nosso colega e amigo Antônio Carlos. Agora vamos dar este prosseguimento com outros tópicos, outras questões a serem abordadas. Foi comentado também de que, momento algum, é pretensão nossa primeiro esclarecer os 100% das dificuldades que surgem, isso é uma coisa óbvia. Disse a ele de que, de repente, as nossas explanações podem até provocar algumas outras dúvidas, mas que sempre existe. E isso é uma forma provocativa de dizer: leiam, estudem. Nós temos, por exemplo, um perguntão simples, que só tem umas 300 folhas quase, e só tem umas 900 perguntas. A coisa é tudo muito simples, porém, tem que se estudar, tem que se ler. Você professa muito também essa questão e todos nós temos que ter essa habitualidade de leitura. Não basta ouvir, tem que ouvir, ler, interpretar e aprender. E assim nós vamos seguindo esta sequência. Muito bem. E também, já dissemos lá atrás na primeira apresentação, no primeiro tópico, de que, em momento algum, vamos seguir um ordenamento da instrução normativa. Não, não é essa a nossa preocupação em hipótese nenhuma. São tópicos específicos, uns e outros, onde ocorre maior número de problemas, onde há algumas dificuldades adicionais, e, por que não, em algumas delas, até oportunidade de negócios para nós, profissionais da contabilidade também. Muito bem. Dito isto, eu já vou iniciar, então, agora, Carlos Alberto, se você me permitir, te fazendo uma série de perguntas e questões para que você possa se explanar à vontade, como tal tem que ser. O primeiro tópico que eu vou abordar trata de: os bens poderão ser valorizados ou em que casos poderá ser vantajoso? Por gentileza. Bem, os bens na declaração de imposto de renda não é permitido fazer qualquer correção dos valores que estão lançados por época da aquisição, a não ser quando, de fato, seja aportado dinheiro naqueles bens. Por exemplo, um imóvel adquirido a prestações, aquelas prestações pagas podem ser incorporadas ao bem. Se você tiver um consórcio e você paga prestações, você também pode incorporar aquelas prestações pagas ao bem. E ainda no caso de um bem imóvel, se você fizer benfeitorias naquele imóvel, que agreguem ao imóvel, e elas sejam aprovadas quando necessário, e você tenha documentos hábeis para isso, ou seja, você utilizou de fato um dinheiro seu para benfeitorias naquele imóvel, coisas que ficam agregadas àquele imóvel, você pode então agregar o valor e o valor aumenta de um ano para o outro. Fora isso, não é permitido você mudar o valor dos imóveis na declaração de imposto de renda, de imóvel ou de qualquer outro bem que você não tenha aportado dinheiro. É vantajoso você alterar os bens em caso de transferência dos bens de alguém que faleceu para os seus herdeiros. Ou seja, no momento do espólio, alguns bens adquiridos há bastante tempo, 1960, 70, até 80, a Receita Federal permite você fazer diversas deduções para os imóveis que permaneçam em seu poder durante um grande período. Então, na transferência, na hora de inventariar os bens, transfere da pessoa que faleceu para os herdeiros, pode-se transferir por valor maior. Nesse momento, com todas as isenções, o imposto de renda pode ficar mais baixo e o herdeiro recebe já o imóvel por um valor maior
e, no caso de uma venda futura, o imposto dele será menor. Então, esse é um momento que é um planejamento tributário que tem que ser com muito cuidado por um profissional que entenda de fazer isso, porque isso pode envolver também imposto sobre transmissão, né, o ITCMD. Se você transmite por valor maior do que o ITCMD que pagou no inventário, pode ser cobrado pela Secretaria da Fazenda. Então, vale a pena, mas é bom fazer com bastante cuidado, com bastante atenção. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que realmente aí é que reside exatamente esta oportunidade de negócios que nós já tínhamos comentado, com conhecimento, mas é um trabalho de planejamento tributário, sim, é uma análise mais profunda, aí requer os conhecimentos, como você muito bem colocando, né? Muito bom, perfeito. Numa sequência, vamos lá. Para efeitos de tributação e benefício no imposto de renda à pessoa física, qual é a diferença que a gente pode apresentar entre as figuras de VGBL, que é a Vida Gerador de Benefício Livre, e o PGBL, que é o Programa Gerador de Benefício Livre? E como lançar isso na declaração de imposto de renda, tanto um quanto o outro? Por gentileza, Carlos Batista. Sim, Júlio. Bem, o VGBL, começa com vida, né? O VGBL, ele é similar a outros investimentos financeiros. Então, você pode fazer esse investimento, a tributação dele será somente sobre o excesso, somente sobre o rendimento, e será feita somente no momento do resgate. Então, o lugar que você vai fazer esse lançamento na sua declaração é na declaração de bens, como um outro investimento qualquer que você tenha feito. Uma questãozinha rápida. Eu coloco, portanto, na declaração de bens, tão somente os valores aportados a este fundo, correto? Não a sua valorização, exclusivamente os valores aportados. Perfeitamente. Você põe lá os valores aportados, por quê? Porque aquele acréscimo ele vai ser tributado e vai ser creditado a você somente no momento do resgate. Então, quando você resgatar, ele vai tributar e vai acreditar esse valor a você. Inclusive, se você vai aportando em algum VGBL anualmente, você vai acrescendo ao valor no momento de fazer a sua declaração. Ele pode ser vantajoso, porque como a tributação é somente no final, então os rendimentos dele podem ser maiores, às vezes, do que um outro rendimento. E também, quando você escolhe um VGBL, você pode escolher atrelado ao que ele vai estar, se é a CDI, se é o mercado financeiro, onde esse investimento que você fez, ele vai estar atrelado. O VGBL também, ele tem uma escolha que você pode fazer no regressivo ou no progressivo. O progressivo, ele tributa conforme a tabela do imposto de renda. Então, esse rendimento pode ter uma tributação de até 27,5%. E o regressivo vale a pena quando você vai deixar esse valor investido por bastante tempo, porque ele começa com uma tributação alta de mais de 30%, mas essa tributação pode ir caindo se você deixa esse valor investido por bastante tempo nesse mesmo investimento que é o VGBL. Em parte isto tem até um fundamento, né? Porque o investimento nesse tipo de programa, o Vida Gerador de Benefício Livre, tem um cunho previdenciário melhor, tem um cunho de aposentadoria. Então, a previsibilidade dele é o investimento para fazer vir a fazer uso disso, aliás, no futuro, e não de imediato, a curto prazo ou médio prazo, né, o Carlos Batistão? Exatamente, isso que você falou tem uma coisa importante. Atualmente, esse VGBL ele não entra no inventário, se caso houver o falecimento do titular desse VGBL. Os beneficiários escolhidos por ele, né, porque ele pode fazer esse investimento, escolher os beneficiários. E os beneficiários vão sacar o valor conforme a sua proporção, e vão ter a tributação sobre o rendimento, mas não precisam levar esse valor a inventário, ou seja, é um dinheiro que fica disponível de imediato ao falecimento do titular desse VGBL. E o PGBL? Onde entramos nós nessa festa agora? Bem, o PGBL, diferente do VGBL, que é um investimento, o PGBL, de fato, ele é uma previdência privada. Então, quando a gente fala no P, a gente muda um pouco e vai entender que ele é feito
para que você tenha abatimentos ou vantagens no imposto de renda de hoje. Então, pessoas que têm rendimentos tributáveis e façam a declaração completa podem investir em PGBL e abater até 12% da sua renda bruta. Vai ganhar 27,5% sobre o valor que for permitido investir e abater no PGBL. Porém, o resgate desse valor ele é integralmente tributado. A Receita Federal não dá almoço grátis. Então, você pode abater esse valor, deixar de pagar imposto, mas vai pagar sobre o valor integral quando você sacar. Então, o PGBL ele é vantajoso para quem quer, de fato, sacar esse valor só em um momento que ele, de fato, estiver aposentado, que ele não tiver outras rendas tributáveis, porque senão vai juntar com as outras rendas e tudo que ele economizou agora, ele vai pagar lá na frente. O PGBL, como ele não é um investimento, ele é uma previdência, ele não é lançado na declaração de bens. Não se lança PGBL na declaração de bens. PGBL, ele vai nos pagamentos efetuados em código próprio e você coloca sempre o valor que você pagou durante o ano. Perfeito. Só para deixar claro, Carlos, isto pode ser utilizado nas duas formas de apresentação da declaração, tanto na completa, ou seja, com todas as suas despesas e deduções, como também na outra que tem o desconto simplificado, por acaso? Não, Júlio. O PGBL ele só pode ser abatido na declaração completa. Na declaração simplificada, você substitui qualquer outro abatimento por aquele desconto padrão. E você falou uma coisa importante também que a gente lembra. Só pode abater esse desconto do PGBL, que é a Previdência Privada, quando você faz contribuição à Previdência Oficial. Então, por exemplo, um capitalista que só recebe aluguéis, mesmo que ele investir em PGBL, ele não pode fazer o abatimento. Quem pode fazer é o empregado, a pessoa que recebe prolabore, que recebe valores já tributados pela Previdência Oficial, então ele pode descontar esse valor de 12%. É bom sempre fazer um planejamento também nisso, ver a previsão da minha renda que eu vou ter durante esse ano, quanto eu posso investir lá em PGBL, para não investir mais do que seja vantajoso agora, para eu não pagar mais imposto lá na frente na hora do resgate. Sem dúvida, Carlos, sem dúvida. E realmente o que fica sempre em xeque nessa questão do PGBL é de que realmente o benefício que você, declarando na declaração completa, esse benefício que você pode ter hoje acaba sendo um precursor de um futuro recolhimento e pagamento, não só do que você está investindo agora, como também de todo o rendimento que porventura lhe te der. Portanto, como você disse muito bem, tem que ponderar, projetar realmente quais são as conveniências de redução para não extrapolar esse benefício, senão só vai ter custo no futuro que houver o resgate desta operação, se não tivermos agora o benefício de dedução, né? Correto? Perfeitamente, é isso mesmo. Tudo tem que ser feito planejado, né? As coisas não são tão simples. Então, tudo é fazer planejado, ou se você entende, lê bastante sobre isso, você faz sozinho, ou se não, pede a ajuda de alguém que tenha conhecimento, para você não fazer um investimento que, ao invés de te dar uma vantagem, vai te dar um prejuízo no futuro. Perfeitamente, mestre Carlos Baptistão. Vamos partir para uma outra questão agora, que trata até de programas que um deles se anexa direto, se faz fora, depois se agrega, o outro é feito diretamente já na declaração, porém tem que ter uma série de preparos extremamente profissionais, há programas até específicos para esta análise, mas você vai nos detalhar com muito mais clareza e conhecimento. Vamos falar de um negocinho GCAP, ganho de capital. A palavra é tua, se explane por gentileza. Muito bem, realmente é muito importante o ganho de capital. O que é o ganho de capital? É o valor que você ganha quando você faz investimentos com o seu capital. Ou seja, quando você tem lucro na venda de um imóvel, na venda de ações, me perdi aí. Isso não, sem problema, sem problema. Mas vou recomeçar. Vamos lá.
Bastante importante tomar cuidado com o ganho de capital. O ganho de capital são os ganhos que você tem quando você faz investimentos com o seu capital, ou seja, você usa dinheiro para compra de um bem, um imóvel ou um veículo, né? Às vezes até um consórcio. Então, são bens, cotas de empresa também entram nessa parte. Então, o que você precisa fazer? Você precisa apurar o ganho. Eu paguei um determinado valor, estou vendendo por outro valor, e aí eu tive um ganho nesse investimento. Esse ganho, ele é tributado a 15% até um valor de 5 milhões de ganho. Se o ganho for maior que esse, a alíquota pode ser um pouco maior. E muito importante é que ele vence no mês seguinte ao recebimento. Então, toda vez que você vende um bem, você precisa apurar no momento da venda, apurar o ganho de capital, ver quanto você ganhou nessa venda, e o imposto de renda você paga no mês seguinte ao recebimento. Então, se você receber de uma vez, você já paga no mês seguinte. Se você receber parcelado, você vai pagando o imposto sobre aquele ganho parceladamente, sempre no mês seguinte ao recebimento. O cuidado que precisa ter é que as pessoas, às vezes, não tendo esse conhecimento, deixam para apurar isso na hora da declaração do imposto de renda. E na hora da declaração do imposto de renda, março, abril do ano seguinte, esse imposto sobre o ganho de capital já está atrasado. Então, precisa tomar o cuidado durante o ano, vendeu algum bem, apura o ganho de capital, usa os benefícios que a Receita Federal lhe dá e paga o imposto de renda no mês seguinte. Perfeito, Carlos. Só complementando, para esclarecer, existem algumas possibilidades, como você estava colocando agora, que o fisco e o programa que fornece e facilita, em relação não meramente tirar do valor da venda ao valor do custo e tributa a diferença. Há alguns benefícios em que eu posso aproveitar para minimizar um pouco esse efeito tributário, correto, Carlos? Sim, perfeito. Primeiro, como você falou, isso é um programa à parte que a gente tem que baixar e fazer o cálculo do ganho de capital. Então, tem algumas isenções. Pelo período que o bem esteve for de sua propriedade, a Receita Federal, em alguns períodos, em alguns anos, ela dá uns descontos. E são bastante diferentes. Então, o ideal é você usar os descontos que já estão fáceis de calcular pelo programa do ganho de capital. Fora isso, quando você tem um único imóvel de valor até 440 mil e não vendeu nenhum imóvel, não teve outra operação nos últimos 5 anos, esse imóvel é isento. Então, único imóvel de valor até 440 mil, não vendeu outro imóvel nos últimos 5 anos, essa venda ela é isenta. Se você vender um bem de até 35 mil reais, também ele fica isento do ganho de capital. Então, se você vender um veículo por 30 mil, não tem. Se você vender uma casa por 30 mil, não tem. Só se for acima do 35 mil é que você precisa calcular. E, por fim, existe uma isenção que o governo deu para as pessoas que melhoram de vida, ou seja, eles vendem um imóvel residencial para comprar um outro imóvel, muitas vezes melhor. Nem sempre é assim, mas esse é o espírito da legislação. Então, se você vende um imóvel, não fez isso nos últimos 5 anos, para investir o dinheiro em outro imóvel residencial, você tem isenção do imposto sobre aquele valor que você aplicou no outro imóvel residencial. Então, o imóvel tem que ser residencial e você tem um prazo de 180 dias para fazer esse investimento. Então, não pode ser em períodos diferentes, tem que seguir essa regra. Vendi, tenho 180 dias para investir em outro imóvel e aí eu fico isento. Se eu não investi o valor total, eu vendi um imóvel por 1 milhão, mas eu comprei um imóvel por valor menor, infelizmente, em vez de eu melhorar, eu piorei a minha situação, comprei um imóvel por 500 mil, tinha vendido por 1 milhão, você apresenta isso e você vai pagar imposto de renda só sobre o volume que você não reinvestiu naquele outro imóvel que você comprou com o dinheiro da venda do anterior. Perfeito, Carlos. E se, porventura, passou 180 dias e no 135º dia só efetivo esta aquisição, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que recolher, vou ter que retroagir, considera a data final dos 180 ou volta à data original para fazer a análise do custo tributário? Então, nesse caso, como você não conseguiu reinvestir, pode acontecer, você pode recolher aquele imposto
desde lá de trás com multa, né? Aquele valor de imposto, que você não falou que ia investir, não recolheu na época e está recolhendo agora. Agora, existe uma opção, você recolher esse imposto somente com juros, só que essa operação fica valendo como efetivamente feita, e você não pode fazer novamente isso nos próximos 5 anos. Então, você pode recolher o valor sem multa, somente com juros, mas aí conta aquela operação e nos próximos 5 anos, se você quiser fazer novamente, você não estará permitido. É o prêmio que você acaba ganhando por não ter efetivado a operação que disse que pretendia fazer. Maravilha! Pois é. Vale a pena escolher essa isenção quando você tiver convicção de que você, de fato, vai comprar o imóvel nesses próximos 6 meses. Sem dúvida. Só esclarecendo mais uma coisinha em relação a isso, quando comentamos o fato do imóvel único no valor de 440 mil, esse valor é valor da venda, correto? É o valor da operação. Da venda. Perfeitamente. Valor da venda. Se eu tiver uma casa, eu estou vendendo por 350 mil, eu não tenho outro imóvel. Se eu tiver outro imóvel, não tem isenção, tem que apurar. Eu estou vendendo por 350 mil, 400 mil, eu fico isento, porque eu não tive nenhuma intenção de ganhar dinheiro com isso, eu não sou especulado, eu não especulei com esse imóvel, né? Então, eu fico isento desse valor. Perfeito. E complementando só, creio que no GCAP atual, ele abrange também a quem tem investimentos no exterior, tanto em bens físicos como imóveis, como também investimentos financeiros. Também ele tem a abrangência de cálculo destes ganhos obtidos no exterior. Procede, é correto isso, Carlos? Sim, é correto. Se você tiver investimento em um imóvel no exterior, você vendeu, valem as mesmas regras que você tem no Brasil. O valor que você investiu, transformado em reais, o valor que você vendeu, transformado em reais, aí tem uma regra para isso, e você tem que pagar o imposto de renda sobre isso. Você só tem isenção quem, por acaso, não era residente no Brasil, comprou um imóvel no exterior, se tornou residente, aí aquele imóvel que ele comprou na condição de não residente fica isento. Mas todas as pessoas que investiram no exterior, tiveram ganhos, são residentes no Brasil, têm que pagar o imposto normalmente. Muito bem. Deixando um pouco de lado, então, o ganho de capital, que tem toda essa amplitude que realmente você acabou de explanar e esclarecer, vamos tratar de outro tópico que nem sempre tem sido levado muito em conta. Muitos contribuintes, até mesmo pela dificuldade de angariar problemas de custo de compra, custo de venda, custo da transação, têm relegado isso no segundo plano e, na realidade, é um grande chamariz também para a Receita Federal, chamada renda variável com toda a sua abrangência e abertura. Por gentileza, Carlos Baptistão, se explane e me explane em relação a isso, por favor. Bem, ações é uma coisa bastante importante, porque os contribuintes brasileiros, buscando ter melhores rendimentos, têm buscado investir em ações. E no Brasil tem se tornado comum esses investimentos. Os investimentos em ações, né, que é a renda variável, devem ser tributadas sobre o ganho que você teve e pagar o imposto de renda no mês seguinte à sua venda. Você precisa controlar os custos das ações, se você comprou em uma única vez, se você comprou em mais de uma vez, tem um custo médio. Quando você vende, você tem o valor da venda e sobre esse ganho você paga o seu imposto sempre no mês seguinte. Você pode acontecer também de você ter prejuízo nas ações, ou seja, você vendeu com prejuízo. Se você tiver prejuízo, esse prejuízo pode ser compensado nos meses seguintes. Então, você usa o programa de renda variável e vai compensando, e você só vai pagar imposto quando você tiver ganho efetivo. Se você vender em um mês um limite de até 20 mil reais de ações, você fica isento de fazer o ganho de capital. Então, isso também é um bom planejamento. Você pode ir vendendo aos poucos as ações que você comprou, se você acredita que e você fica isento. Vendeu acima de 20 mil, deve apurar. Se prejuízo, você controla. E se lucro, você paga o imposto. Isso é bastante importante, porque as bolsas costumam reter um imposto de 0,005, que é um imposto muito pequeno, mas isso serve para que a Receita Federal
tenha o controle das suas vendas e possa cobrar o imposto se por acaso você não os pagou no momento que você teve o ganho. Perfeitamente. Na realidade, isto é o sinalizador para a Receita de que houve operações nessa área de renda variável. E daí o motivo do porquê realmente, para evitar problemas, inclusive, de malha fina, aportar e realmente declarar esses montantes, esses valores. Carlos, dentro da área de renda variável, que outras opções se abrem que você possa complementar essas informações? Por gentileza. Júlio, além disso, existem outros investimentos que são fundos imobiliários, que também têm se tornado bastante comum essa utilização. O que são os fundos imobiliários? É quando, através de um fundo, você compra um pequeno valor de um imóvel, mas você não compra diretamente o imóvel, você investe em um fundo. Quando você investe um determinado valor, você vai ter rendimentos, como se fossem os aluguéis que você teria, e esse fundo paga para você, dependendo do acordo, mensal, trimestral, esse valor. Esse valor que eles pagam é isento de imposto de renda. Então, você vai encontrar, o fundo vai te dar um informe e você vai declarar esses valores. Mas quando você vende aquela cota do fundo que você tem, que é aquela partezinha do imóvel que você comprou, você precisa apurar o ganho de capital. Então, você precisa apurar o ganho que você teve naquele investimento e pagar 20% de imposto de renda no mês seguinte à venda. Então, você apura no mês e paga no mês seguinte, não é para deixar para o momento da declaração. E, nesse caso, não tem limite de isenção. Se você comprou por 10 mil, vendeu por 15, ganhou 5 mil, você vai pagar 20% sobre esses 5 mil. Não tem aquela isenção de ações, que é de até 20 mil reais, ou ou isenção de um bem imóvel, que é até 35 mil. Sobre qualquer ganho que você tiver no fundo imobiliário, você vai pagar imposto de renda. Existem outros investimentos que estão também se tornando comum no Brasil, que são as ETFs, que chama ETF, é uma sigla vinda do inglês, e tem também a BDR, que são investimentos ligados às bolsas do exterior. Você também precisa apurar o ganho do valor que você investiu, do valor que você vendeu, e apurar o imposto e pagar. Aí é ganho de capital, você paga 15% sempre sobre esse ganho. E também não tem limite de isenção. Você vai pagar qualquer ganho que você teve no momento que você apurou, você deve pagar o imposto de renda. Por isso é bastante importante controlar o custo de aquisição, quando eu comprei, quanto eu paguei, e você apurar o ganho e pagar sempre no momento da venda. E esses investimentos são lançados normalmente na declaração de bens e direitos. Aconselho estar separadamente, quando for fundo imobiliário, quanto eu paguei, quando for do BDR, quanto eu paguei, porque isso facilita a apuração do ganho no momento da venda. Muito bem, perfeitamente, Carlos. E já dando, então, conclusão e encerramento a esse segundo tópico que nós estamos apresentando da série de tópicos especiais, eu gostaria, então, de agradecer imensamente a você, Carlos Batistão, e passo a palavra para a tua conclusão, para que a gente possa prosseguir, então, nas próximas nos próximos tópicos que veremos abordar recentemente. Por favor. Agradeço também, Júlio, agradeço a participação, que colabora sempre muito com o seu conhecimento, com a sua experiência. E o meu conselho que eu tenho aos contribuintes é que, tendo conhecimento, cuidem da sua declaração. Ela, de fato, não é muito difícil de se fazer, desde que você conheça e não tenha operações complexas. E quando você tiver dúvidas ou operações mais complexas, como essas atuais, de ações, fundos imobiliários, ganho de capital, procure um profissional estabelecido que pode te ajudar, porque mesmo que você pague alguma coisa para esse trabalho, vai ser mais barato do que os problemas que você pode ter se você quiser fazer e não tiver conhecimento para isso. Muito obrigado. Muito obrigado a você, perfeitamente, Carlos Batistão, e eu concluo também agradecendo mais uma vez a oportunidade do nosso presidente do CRC, Donizete Valentina, e todo o conselho diretor, a toda a estrutura operacional e principalmente a essa grande presença que, com toda a sua lisura e clareza de exposição, veio aqui nos passar mais algumas informações para que a gente possa trabalhar melhor e mais tranquilos, sem esquecer que estudar, estudar, estudar.
Carlos, muito obrigado, um forte abraço, muita saúde e paz a todos e vamos em frente. Obrigado, senhores. Obrigado.